Senado vai na contramão do STF e aprova o marco temporal das terras indígenas. Essa é a grande notícia do dia de ontem, lá em Brasília, né? E isso aconteceu em regime de urgência, o que também chamou atenção. Eu vou passar as principais informações para vocês, peço para o Tiagão colocar aí, para ilustrar na tela, como a gente sempre faz, nesse caso, o site do próprio Senado, né? Com a notícia sobre a aprovação do projeto de lei. E aí, contextualizando, até para quem quiser deixar o seu voto aí na enquete, às vezes, o que é mesmo marco temporal? Certamente você já ouviu falar aí, porque está no noticiário, inclusive aqui no Flow News, no Trending Topics, já há boas semanas, meses, na verdade, né? O marco temporal é aquela tese de que os indígenas, os povos indígenas, eles só podem ocupar ou lutar pelo direito de ocupar terras que eles já ocupavam ou já disputavam até o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Então, essa é a tese. E o Senado aprovou ontem esse projeto de lei, lembrando que na semana passada o STF definiu, julgou por 9 votos a 2 o entendimento de que o marco temporal é inconstitucional. Então, decisões bem distintas aí das casas, né? O relator da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que fez uma primeira votação, uma primeira aprovação ontem lá na casa, foi o Marcos Rogério, senador do PL, não fez nenhuma alteração na proposta de meses atrás lá. Opa, o Tiagão me trouxe um café, que é isso, velho? Estamos voando aqui no Trending Topics. Valeu, Tiagão. O Marcos Rogério ele não fez nenhuma alteração, então o texto que foi aprovado na Câmara também foi colocado para votação, aí sim para todos os senadores, e passou por uma aprovação de 43 votos contra 21. E aí, desses 43 votos, a gente tem uma votação impulsionada pela bancada ruralista e também com apoio ali daqueles senadores que são declaradamente de oposição, né? Então, muitos senadores do PL, por exemplo, que não tem nada a ver com a bancada ruralista, mas o simples fato de serem de oposição fazem eles votarem aí, então, a favor do marco temporal. Paralelamente a essa votação que rolou ontem no Senado, eu já vou colocar alguns vídeos para vocês aqui para ilustrar o posicionamento de cada um, de cada perfil de senador que deixou esse voto. O STF finalizou ontem o julgamento. Aí você fala, pô, mas na semana passada que finalizou, não foi? Semana passada votou pela inconstitucionalidade do marco temporal. Ontem a gente teve a última sessão fechando alguns detalhes, algumas pontas soltas que ainda restavam ali daquele julgamento, né? Por exemplo, ontem foram definidas regras para você indenizar proprietários que eles julgam ali de boa fé que ocupavam ou ocupam terras que seriam destinadas a povos indígenas. Então não é como se o proprietário que atualmente ocupa uma terra que vai ser reivindicada pelos índios, ele vai ficar na mão. O STF estabeleceu regras para esses proprietários serem indenizados. E aí você tem esse choque de poderes, basicamente. E é sobre esse choque de poderes, que é basicamente o que repercutiu nas redes, que eu vou trazer os próximos links e basicamente tweets aqui para vocês. Pega um primeiro para ilustrar, para trazer os dois lados ali do Senado, o senador Jorge Seife, um senador também do PL, que também votou a favor do marco temporal. Qual é a argumentação dele, né? Um exemplo ali de um voto de algum senador favorável ao marco temporal. Então, senhor presidente, é um tema, quero parabenizar Marcos Rogério. Índio não quer apito, índio não quer mais terra, ele quer dignidade, ele quer Hilux, ele quer plantar, ele quer colher, ele não vai fazer dança de fogo, porque já tiveram indígenas comigo, já tiveram indígenas aqui com Plínio Valério, e eles falam massa de manobra, ONG por trás, para roubar tesouro nosso e mandar para fora, pesquisar nossas terras e mandar para fora. Então esse é um exemplo de argumentação que entende que, os indígenas não estariam, na verdade, reivindicando terra, nada, enfim, que estariam sendo usados de massa de manobra. É a argumentação aí da ala mais conservadora do Congresso, se assim a gente pode definir. O Randolfo Rodrigues, por outro lado, senador do PT, um líder governista no Congresso, no Senado, escreveu depois da derrota dele, né? Pensando nele votando contra o marco temporal lá no Senado, o atropelo do marco temporal no Senado é uma afronta à Constituição Federal e às árduas conquistas de direitos por partes das populações indígenas. E de fato, se você pegar as instituições indígenas, elas têm se posicionado como em forma de protesto a essa decisão do Congresso, né? Do mesmo jeito, na semana passada, estavam comemorando
o entendimento do STF de que era inconstitucional o marco temporal, né? E aí esse debate sobre o conflito entre STF e Congresso, especificamente ontem entre Senado, ganhou as redes sociais. Trago alguns tweets para vocês desse debate que ganhou as redes. O jornalista André Trigueiro, por exemplo, escreveu: STF decidiu que o marco temporal é inconstitucional. Aí o Senado, com ruralistas à frente, ignora a mais alta corte da justiça e aprova o marco temporal. Se a moda pega, de que adianta ter uma Suprema Corte cujas decisões sobre os direitos fundamentais da Carta Magna são ignorados? É o questionamento aí que o André Trigueiro fez. E aí ele recebeu respostas. E aí eu acho legal quando as respostas elas realmente fazem parte de um debate, não só de um monte de xingamento e por aí vai, né? O Márcio aqui escreveu: mas o parlamento está certo, quem faz as leis é o legislativo, respaldado pelo voto popular. Quer alterar a Constituição e fazer novas leis? Tem que passar pelo Congresso. E aí recebeu uma resposta de outro internauta: desde que não seja inconstitucional, aí você pode votar as leis. Então fica esse debate. O entendimento do STF é de que o marco temporal, uma alteração na Constituição, essa especificamente, seria inconstitucional. No meio desse debate todo, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, falou, se manifestou, se defendeu, basicamente, ao explicar o porquê dele achar que esse tema, o marco temporal, precisa sim passar pelo Senado, pelo Congresso. E eu vou dar play para vocês aqui nesse trechinho. Se o Senado aprova o marco temporal hoje, ele não vai estar contrariando uma decisão do Supremo, assim como a pauta do aborto, das drogas? Não, na verdade, esse projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional. É natural que o Congresso Nacional possa decidir a esse respeito, e isso pode, inclusive, subsidiar o Supremo Tribunal Federal em relação ao entendimento quanto a esse tema. Então é muito natural, não há nenhum tipo de adversidade ou de enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. É apenas uma posição do Congresso, considerando que nós reputamos que temas dessa natureza devem ser deliberados pelo Congresso Nacional. Tá aí a argumentação dele, super válida, na condição de presidente do Senado. Só que aí viralizou um jornalista, o Guga Noblar. Ele fez uma publicação que acabou viralizando no Twitter, relembrando uma fala do Rodrigo Pacheco, que eu lembro que a gente trouxe aqui no Trending Topics no fim de maio, quando a Câmara dos Deputados aprovou o marco temporal. E aí, os indígenas protestando, a própria Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, claramente incomodada com essa aprovação na Câmara. E aí o Rodrigo Pacheco tentou colocar panos quentes, falando, e aí vocês veem essa manchete aqui à esquerda: Pacheco deve conversar com líderes por tramitação mais longa do projeto de lei do marco temporal. Então ele prometeu que isso ia ser muito bem discutido no Senado, que a coisa não ia passar de forma tão atropelada como passou na Câmara dos Deputados. Só que não foi isso que a gente viu ontem. Ontem o próprio Pacheco fez um pedido de urgência para a pauta ser votada ontem lá no Senado, e aí passou já pela Constituição, passou na primeira votação, passou na segunda e foi aprovado no Senado ontem, em um dia só, sem grandes debates, sem grandes discussões. Isso foi recordado aí também nas redes sociais, né? É o jogo político lá de Brasília. E agora, como vocês veem na tela aí também, num texto do próprio site do Senado, o projeto vai para sanção ou veto do presidente Lula. Cabe ao Lula decidir. Se ele vetar, o projeto volta ao Congresso Nacional, que aí pode manter ou não o veto do Lula. Fato é que se alguma parte nessa história toda discordar da decisão final, ela pode acionar o STF. E aí cabe ao STF dar a palavra final. E o STF já determinou na semana passada ser inconstitucional o marco temporal, né? Então vamos ver quais vão ser os próximos capítulos, mas a tendência é o marco temporal acabar sendo freado pelo STF. Aqui no Flow News você encontra muito mais do que notícia. Tem conversa boa e encontro com personalidades incríveis. E os assuntos mais bombados das redes sociais. No Flow News a gente se conecta com quem gosta de viajar e discutimos temas relevantes para a nossa sociedade. Além dos bastidores da política com uma dose de humor. Todos os dias temos um encontro marcado, aqui no Flow News.